quando surge, logo depois das manifestações de São Luís, tem um período meio de parada, de baixada de bola, e surge do nada a história do debate sobre o diálogo com o governo. Ninguém sabe muito bem de onde isso saiu, mas esse negócio pegou. A imprensa começou a falar, tem que dialogar, esses confrontos, vamos dialogar. Essa altura, eu tinha acabado de entrar na P. Nesse momento, já foi depois do São Luís, já em abril. Tinha entrado na P porque o presidente da UNE, que era da P, Luiz Travassos, veio de São Paulo para o Rio nas manifestações do São Luís. Aí fez contato comigo e praticamente o quartel-general da P era a minha faculdade, embora eu não fosse da P. Aí veio encontrar com a gente, isso aqui e tal, ficamos extremamente amigos. E ele começou a me convencer a ir para a P. E o argumento dele foi muito legal. Ele chegou e disse assim, mas vem cá, você já discutiu as posições dos outros partidos? Então, assim, já discutiu com todo mundo, negócios chatos, fora da realidade, irreais, pô. Aí chegou assim, da P, a pessoa via aquele documento base de 62, que é um negócio chatíssimo, abstrato pra cacete, que não tem nada a ver com a realidade. Eles estão sim, em toda a razão. Mas, na verdade, nesse momento, a P está discutindo um programa para a Revolução Brasileira, para a transformação do país, não sei o que e tal. Por que você não vem discutir com a gente? Simpático, né? Então, em vez de você ter que digerir um negócio que está pronto, porque dizer, na realidade é essa aqui, você vai ter que cumprir esse programa. O cara diz assim, tá vendo? Vem participar da elaboração do programa comigo? Aí eu já tinha na prática, uma certa aliança com o povo da P da faculdade, aí acabei entrando na ação popular. E naquela altura, a AP foi contra o diálogo, o chamado diálogo. E foi a coisa meio maluca, porque ela foi contra o diálogo e eu achei a posição da AP bem absurda, porque eles não são contra o diálogo por princípio, não tem diálogo. Ninguém dialoga com a ditadura. Aí eu disse assim, porra, eu usei esse argumento num debate interno da AP, eu expliquei assim, olha, não tem diálogo com eles, não tem diálogo com o inimigo de classe, não sei o que, eu expliquei assim, olha, neste momento que nós estamos discutindo aqui, o Vietcong está discutindo com o governo americano e com o governo do Vietnã do Sul. Como é que não tem diálogo? Não tem diálogo. Depende das circunstâncias, pô, não tem esse princípio de que não tem diálogo. Dependendo das circunstâncias. Aí, a AP tinha feito uma campanha em 67, que passava falando com pessoas, Vietnã é o nosso exemplo. Pô, aí, depois que eles falaram, Vietnã é o nosso exemplo, você vai ficar olhando assim, nosso meio exemplo. Mas aí o fato é que a P ficou contra, a dissidência disse sim, pode ser, quer dizer, né, diálogo em condições, e o partidão a favor de fazer diálogo. Não, vamos conversar sobre o quê? Não importa, conversemos. Aí, mas ficou aquele negócio, discute, faz diálogo, não faz diálogo, Aí o movimento estudantil passou um mês inteiro fazendo assembleia para discutir se dialogar ou não dialogar. Não existe nada mais esvaziante do que uma coisa dessa. A assembleia foi ficando pequenininha, foi inchando, foi se esvaziando, até que chegou um momento que eu falei para o Travassos assim, Luiz, se a gente continuar nessa, esse ano está perdido. Assim, mas não é problema, a faculdade estava à míngua, estava sem dinheiro, a gente estava lascada por professores. Eu participava do conselho conselho universitário para a universidade como um todo. O equivalente do conselho universitário de uma faculdade, acho que eu escolhi o nome técnico desse trem. E os caras fizeram eu ouvi eles reclamando, 2 meses atrás, não tem dinheiro para comprar reagente, para fazer laboratório, não tem papel para fazer prova. Eu lembro que nós temos um momento que os caras vieram pedir papel emprestado para o diretório para poder fazer uma prova, que não tinha papel na faculdade, enfim. Era uma situação dramática. Aí a gente chegou e disse, olha, tem um drama da falta de recursos, e essa falta de recursos não é casual. O governo está sucateando a universidade para privatizar, para facilitar a privatização. Tem essa ambição do negócio de fazer os cursos curtos, de engenharia de operação, e pum, cristalizou um sentimento muito forte, tanto do ponto de vista, digamos, da identidade dos caras com sua formação, com a qualidade da sua formação, com o seu destino profissional, e com a questão política, que tinha a ver com, claro, todas as questões de liberdade, de expressão, de participação, etc., mas também com a vinculação e a subordinação do governo às forças do grande capital, sobretudo estrangeiro.
E conseguimos fazer uma síntese ótima. Esse negócio tornou uma faculdade extremamente politizada. Aí naquela altura a gente chegou assim, então vamos entrar numa greve geral, por mais verbas federais e contra a criação das fundações privadas, que era o formato que o governo estava propondo para a privatização. Nós entramos em greve, e aí eu criei um formato assim, greve é um desastre, a gente tinha feito essa experiência antes, porque todo mundo vai para casa. Aí você viu uma faculdade vazia, com meia dúzia de militantes mobilizados. Eu disse, não tem, a greve não é assim. A gente criou a forma que a gente chama de greve de participação, que depois em São Paulo chamavam de greve de ocupação, a gente não ocupou. E simplesmente ia para a faculdade, mas era para discutir, aí criaram assim, dezenas de grupos de ação dentro da faculdade, nós chegamos a ter 700 pessoas permanentemente mobilizadas, quase a totalidade dos alunos da escola, inclusive a direita, foi impressionante aquele negócio, o pessoal mais conservador, inclusive, aderiu àquele trato. Tínhamos a simpatia dos professores e dos funcionários, porque podiam estar pedindo mais verba, inclusive para pagar os salários deles. E com isso a gente criou 3 mecanismos de ação. Um era um grupo de discussão sobre uma reforma do ensino, reforma da própria faculdade. O segundo eram os grupos de discussão nas universidades, que a gente então fez um panfleto propondo uma greve geral, para os mesmos objetivos, e a gente formou grupos que percorreram todas as salas de aula de todas as faculdades do Rio, Niterói, Petrópolis, Vassouras, etc. Até. E os cursinhos de vestibular e alguns colégios, pelo segundo particular. A gente saiu panfletando todo mundo e fazendo assembleia, falando. E foi interessante porque a gente pegou tudo. Você não tinha gente com formação política para fazer isso do outro lado. Então, simplesmente foi fazendo. A gente formava os grupos de 5. Um grupo de 5 encorajava o outro, não sei o quê. Daí, de repente, os caras foram ganhando confiança e discutindo. E eu lembro que teve um dia que eu encontrei com o Vladimir numa reunião de DCE, e eu disse, porra, cara, esses caras de vocês da AP são muito sectários, pô. Eu disse assim, mas por quê? Eu disse, porra, teve uma assembleia na psicologia que eu tava lá, porra, e teve um cara de vocês que me chamou de reacionário, pô, entende? Que eu era um cara de direita que estava contra a greve, não sei o que e tal. Porra, isso é nível, não sei o que. Eu disse, uai, quem é esse cara? Aí ele chegou na psicologia, pô, ele chegou, se é a Assembleia Geral da Psicologia, pô, e tal. Quem é esse? Aí ele falou assim, era um cara assim, pô, você é um Luiz Carlos, pô, os caras da minha turma. No 5º ano, um cara conservador. Era um desses que era conservadorão, entendeu? E se meteu porque acreditou naquela coisa. Ele era da AP? A P nem sabia que isso existia. E o cara não tinha nada a ver. Assim, ele era um cara de massa, pô, que se meteu no troço, e mais ousado que os outros. Porque tinha um cara mais à esquerda lá, tinha um cara do PCBR, que estava no grupo dos 5. O Chalub, que é professor hoje da Federal. O Chalub viu o Vladimir pela proa, ele se intimidou, disse, pô, peitar a discussão com o Vladimir aqui, pô. Os caras tinham lá a ideia de quem era Vladimir, pô, ele saiu mandando o cacete no Vladimir, esse cara de direita, não sei o que e tal. Aí eu disse, olha, Vladimir, você foi chamado de direita por um cara que é de direita. Um cara nunca participou de porra nenhuma, um cara de massa. Tipo assim, pô, mas o cara era convincente, quase que ele ganha a Assembleia.